Olá, caros amigos da União Espírita Cristã, caros internautas, estamos aqui mais uma vez para conversarmos um pouco, tentando unir ciência e religião, num debate de um tema que é tão atual, né? O nosso tema de hoje será Depressão, vamos conversar, que é um mote da Organização Mundial de Saúde, convidando todas as pessoas a estarem debatendo sobre esse tema. Mas antes da gente começar, nós vamos estar trazendo, então, para vocês uma leitura. Então, a nossa leitura de hoje é da obra Calma, do Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. O texto é Passando pela Terra. Sempre útil não te esqueceres de que te encontras em estágio educativo na Terra. Jornadeando nas trilhas da evolução, não é o tempo que passa por ti, mas inversamente és a criatura que passa pelo tempo. Conserva a esperança em teus apetrechos de viagem. Caminha trabalhando e fazendo o bem que puderes. Aceita os companheiros do caminho, qual se mostram, sem exigir-lhes a perfeição da qual todos nós nos vemos ainda muito distantes. Suporta as falhas do próximo com paciência, reconhecendo que nós, os espíritos ainda vinculados à terra, não nos achamos isentos de imperfeições. Levanta os caídos e ampara os que tropeçam. Não te lamentes. Habitua-te a facear dificuldades e problemas de ânimo firme, assimilando-lhes o ensino de que se façam portadores. Não te detenhas no passado, embora o passado deva ser uma lição inesquecível no arquivo da experiência. Desculpa sem condições quaisquer ofensas, sejam quais sejam, para que consigas avançar estrada fora, livre do mal. Auxilia aos outros, quanto estiver ao teu alcance, e repete semelhante benefício tantas vezes quanto isso te for solicitado. Não te sirvam de estorvo ao trabalho evolutivo as calamidades e provas em que te vejas, já que te reconheces passando pela terra a caminho da vida maior. Louva, agradece, abençoa e serve sempre. E com essa lição tão atual, principalmente neste momento em que nós temos 1 ano e 2 meses que estamos convivendo no Brasil com a pandemia, que nós possamos realmente compreender que estamos todos a caminho da vida maior. Então eu vou pedir que nós possamos cerrar os nossos olhos, trazendo à nossa tela a figura doce e meiga do Mestre Jesus, com a certeza de que unidos, mesmo que de forma virtual, com a espiritualidade superior, no lar de cada um de vocês, neste momento, possam descer as luzes do plano maior, luzes que tragam paz, luzes que tragam esperança, luzes que tragam consolo e conforto a tantos quantos sofrem neste momento com essa difícil experiência que é passar pelo processo depressivo. Que as bênçãos do Mestre Jesus possam inundar o coração de cada um de vocês, fortalecendo-os para a continuidade da jornada, com a certeza do amparo do Mestre Jesus nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Nos inspira e nos intui no estudo de hoje. Então,
nós vamos trazer algumas reflexões sobre esse tema tão desafiador. Depressão, vamos conversar, que é, como eu disse, um convite que a Organização Mundial de Saúde faz a todos nós, a todas as pessoas, em quaisquer lugares que estejam. Então, eu queria começar trazendo algumas reflexões sobre os transtornos mentais, de uma forma geral. Porque, embora a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, convida, desde a década de 90, todos os países a trabalhar saúde mental, delineando que seriam grandes desafios para o futuro da humanidade, desde 2001 e em 2015 e agora na pandemia mais ainda, trazendo a importância dessa assistência adequada à saúde mental, nós ainda vivemos um ranço de um preconceito muito grande e de um diagnóstico moral, como se os transtornos mentais fossem sinal de fracasso, de fraqueza, e que só acontecesse às outras pessoas, e não é verdade. Então, ainda hoje, nós convivemos com um grande estigma com todas as pessoas que transitam por essa experiência tão difícil na sua encarnação. Os dados da Organização Mundial de Saúde apontavam antes da pandemia que 1 em cada 5 pessoas no mundo sofre de algum tipo de transtorno mental. E os dados mais atuais agora mostram que nas Américas, 1 em cada 4 pessoas sofre de transtorno mental ou de algum tipo de transtorno ligado ao uso de substâncias ilícitas, ao abuso de drogas lícitas e ilícitas. Ou seja, nós estamos falando de um número muito alto e um aumento muito grande da incidência. Então, os últimos dados que nós temos a nível mundial apontam que 320 milhões de pessoas têm depressão no mundo. O Brasil, vocês vão ver daqui a pouco, tem uma alta incidência também, e que o índice de depressão nos últimos 10 anos aumentou quase 20%. Os dados mostram que em torno de 10% da população brasileira sofre de transtorno depressivo e algumas pesquisas apontavam que o Brasil tem um dos maiores índices de transtorno de ansiedade no mundo. E, logicamente, com números tão altos, isso impacta também a nível da economia, porque as pessoas, quando estão sofrendo intensamente, elas ficam afastadas do trabalho e isso acaba afetando como um todo, então. Então, os últimos estudos que nós temos, publicado agora em 2020, é um estudo da Universidade do Rio de Janeiro, a UERJ, e publicado numa revista conceituada, Lancet, mostra que no período de março a abril de 2020, ou seja, da pandemia, os casos de depressão aumentaram muito durante todo o ano e que no período de março a abril os sintomas como crise de ansiedade, estresse agudo, mais que dobrou do que era antes. E nós temos um outro estudo agora da USP sobre também depressão e ansiedade, porque são dois quadros que muitas vezes vêm junto, depressão e ansiedade, mostram o Brasil entre os 10 países estudados como o primeiro em incidência tanto de depressão quanto de ansiedade, agora no período de quarentena da pandemia. Então, a gente vê que nós estamos falando de um tema mais do que atual. E que hoje em dia, muito nós temos ouvido falar da importância na pandemia de cuidarmos não só da saúde física, mas da saúde mental. Mas ainda carregamos muitos estigmas.
esses estigmas que vão gerando essa discriminação têm a ver com pouco conhecimento das pessoas, com o preconceito, com a discriminação, com a rotulação negativa e acabam gerando grandes problemas para as pessoas que vivenciam esses agravos, esses transtornos e para suas famílias também. E um outro problema que a Organização Mundial de Saúde aponta é que mais da metade das pessoas no mundo que têm depressão não procuram tratamento, não procuram justamente pelo preconceito que elas existem. Então, esse estigma leva a um aumento do nível de sofrimento e dificulta as pessoas buscarem ajuda. Esse tipo de preconceito leva as pessoas, quando são encaminhadas ao psiquiatra ou psicólogo, a entender que está se falando mal, está se criticando, como se ajuda psiquiátrica fosse sinônimo de loucura, quando não é. Então, todos os transtornos mentais têm tratamento e nós também precisamos cuidar dos preconceitos que nós carregamos em relação aos transtornos mentais. E eu quero chamar a atenção que no momento em que os dados aumentam para um aumento exponencial dos transtornos mentais, ao mesmo tempo a gente tem vivido pela pandemia, a nível mundial, não é só no Brasil, uma interrupção da grande maioria dos serviços, principalmente os públicos, gerando então uma desassistência muito grande às pessoas que estão passando por esse transtorno. Então a gente precisa compreender melhor o que é depressão, para que nós possamos, ao identificar pessoas que estão tendo sintomas depressivos, traços depressivos, podermos auxiliá-las ou até auxiliar a nós mesmos. Então, a depressão é uma doença que ela não é marcada por exame, não tem nenhum exame de imagem, como, por exemplo, a gente tem sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, aonde nós temos um cérebro aqui do nosso lado esquerdo, com esse diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade, e do lado direito, um cérebro normal. Então, a gente vê a diferença entre um e outro. Não é possível ser feito esse tipo de imagem de um transtorno depressivo. E um outro problema é que muitas vezes a depressão ela é confundida com tristeza normal. Nós vamos falar sobre isso e, sem dúvida nenhuma, a Organização Mundial de Saúde aponta que até 2030 vai ser o mal mais prevalente no planeta e, consequentemente, gerando afastamentos e prejuízos na vida profissional, na vida de estudantes, como um todo. E o que nós estamos falando quando a gente fala do nível de sofrimento de quem tem um processo depressivo? Nada mais atual do que o que os espíritos trazem a Kardec, quando no Livro dos Espíritos, na questão 255, Kardec pergunta a eles: quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? E eles respondem: angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Então, são dessas angústias, dessas dores da alma mais profundas que a gente está falando quando a gente fala de depressão. Então, o primeiro diagnóstico diferencial que nós precisamos fazer é entre tristeza e depressão, porque todos nós passamos momentos difíceis, como esse agora da pandemia, que traz algum nível de sofrimento psíquico para as pessoas. Mas quando nós estamos falando de depressão, nós estamos falando de uma tristeza muito ampliada e de outros sintomas também. Então, a gente também precisa rever os preconceitos que nós temos em relação às emoções. A própria tristeza. Quando alguém está triste, o que geralmente nós dizemos?
nós temos muita dificuldade em administrar nesse momento da nossa sociedade, em que o prazer e a alegria é quase que uma obrigação, administrar momentos de tristeza. Então, geralmente, a gente convida a pessoa a reprimir a sua emoção, a não ficar triste. Quando não é reprimindo essa emoção que nós vamos compreendê-la, que nós vamos nos compreender, compreender o que tem por trás dela. Porque quando nós estamos tristes, é muito importante que a gente volte a atenção para dentro. Porque diante de situações de perda, de conflitos, de lutas, é saudável que a gente esteja triste. Então, a tristeza é uma emoção adaptativa e uma resposta necessária a momentos de perda significativa. Nos diz que algo não está bem, porque todas as emoções trazem uma mensagem e que nós precisamos voltar a nossa atenção para dentro para ver o que está acontecendo com a gente. E quando eu convido vocês a voltar a atenção para dentro, para entender o que está acontecendo, qual o problema em não querer sentir tristeza? O problema é que nós vamos ficar com essa dor presa dentro de nós, usando uma máscara de que está tudo bem, mas com essa dor presa dentro de nós. E é compreendendo o que está acontecendo, que está me deixando triste, que eu vou poder transformar isso, que eu tenho a chave para sair da tristeza e nos libertarmos da sensação de perda e vazio que muitas vezes estamos vivendo. Então, é justamente essa capacidade de nos entristecer que nos protege de nos deprimirmos. Então, ao contrário de fugirmos ou tentarmos silenciar ou fazermos de conta que não está acontecendo nada, como muitas vezes nós vamos fazendo, jogando as nossas feridas e os nossos conflitos mal resolvidos por baixo do tapete, o convite que eu venho fazer a vocês é que vocês parem e voltem a atenção para vocês. Porque a tristeza é uma emoção que volta a nossa atenção para dentro, porque ela vem acompanhada de uma falta de energia que faz com que a gente se descole um pouco do mundo externo. O Marlon Rickdown, na sua obra Cultivo das Emoções, vai nos dizer que a tristeza é um convite gentil do Pai para que a gente possa ficar um pouco mais com a gente mesmo, para que a gente possa, nesse trabalho de introspecção, de compreensão do que está acontecendo, que está nos deixando assim, transformarmos essa situação e, de fato, resolvermos esse conflito. Então, é uma oportunidade de repensarmos a nossa relação com a gente mesmo, a nossa relação com as outras pessoas, com o mundo. E é muito importante termos empatia para quem está vivenciando esse momento. Então, nós vamos, ao olhar para essa dor e cuidar dessa tristeza, nos libertarmos deste sofrimento, sendo esse tipo de atitude uma prevenção contra a depressão. Porque ao resolvermos as questões que nos afligem, nós vamos estar cuidando de nós mesmos, nós vamos estar buscando sentido para a nossa vida. E o que acontece quando a gente não cuida dessas situações mal resolvidas? Muitas vezes nós vamos adoecer, e é isso que é a depressão. Então, nós vamos formando um bloqueio dentro de nós mesmos que vai nos impedindo de viver a nossa tristeza de forma saudável, e nós ficamos presos dentro dessa dor, engaiolados dentro dessa dor. Então, a depressão é uma doença que se caracteriza por um conjunto de sintomas físicos e psicológicos, e ela está associado a altos índices de outros adoecimentos físicos, de incapacitação, e nos casos mais graves pode levar ao suicídio, nos fala o psiquiatra Paulo Dalgalarrondo.
Então, existem critérios diagnósticos para podermos dizer que uma pessoa está com depressão. Ela tem que ter 5 desses sintomas que eu vou descrever, mas esses sintomas vocês vão se identificar, não quer dizer que por vocês estarem com eles, que vocês estão deprimidos. Quem pode fazer esse diagnóstico é um profissional de saúde mental, ou é um psicólogo, ou é um psiquiatra. Então, quais são os critérios? A pessoa tem um estado de baixa de humor, uma situação de tristeza ou desânimo muito grande, existe uma perda de prazer na sua vida, e são sintomas que têm que estar presentes por várias semanas. Existe alterações no padrão de sono, aumento ou diminuição, existe alteração no apetite e, consequentemente, no peso, ou de comer muito ou de comer pouco, aumento ou diminuição das atividades, e aí eu quero chamar a atenção porque as pessoas associam depressão a só quem está deitado, e às vezes a pessoa está numa agitação que ela não consegue parar, e ela pode estar sim depressiva, porque essa agitação é uma forma dela parar, não parar com ela mesma. Então, um outro sintoma que também vai aparecer é uma falta de energia muito grande, uma perda de vitalidade, dificuldades de concentração e de memória, uma baixa autoestima, sentimentos de culpa muito presente, sintomas físicos persistentes com várias doenças que não encontram uma causa orgânica, e, nos casos mais graves, ideias de morte e de suicídio. Outros sintomas, então, presentes também, uma situação de retraimento social, crises de choro, sensação de que a pessoa não tem valor, de desesperança muito grande, um sentimento de abandono e solidão. De manhã é muito difícil para essas pessoas, uma falta de cuidado pessoal, às vezes não conseguindo ter as suas atividades diárias, uma perda de confiança em si mesmo, uma visão muito negativa do mundo e da vida, uma autocrítica acentuada, uma sensação de vazio muito grande. Então, repito, não é porque você se sente assim algumas vezes que você está com depressão. Isso precisa ter uma intensidade grande, num tempo grande, porque, como eu disse, nós muitas vezes usamos de forma inadequada dizendo que nós estamos deprimidos, e o que nós estamos é tristes, ou com alguns traços depressivos, mas não realmente adoecidos numa patologia que é a depressão, porque ela é uma doença, então, que tem várias formas clínicas. Eu não vou ter tempo de trazer aqui hoje, mas eu quero trazer a atenção sobre um tipo de depressão que é muito frequente, que é a distimia. Não sei se vocês já ouviram. Então, vocês conhecem aquela pessoa que está sempre mal-humorada? Que nunca nada tá bom? Se tá chovendo, tá ruim. Se tá sol, tá ruim. Nunca ela fica feliz. Então, é uma forma mais branda de depressão, mas que se caracteriza pela irritabilidade, pelo mau humor. Então, às vezes, a pessoa está vivendo esse tipo de depressão, a distimia, e ela não sabe e não busca tratamento. Então, é muito importante nós entendermos que existem níveis de depressão. Então, grande parte das vezes, a maior parte das pessoas que estão deprimidas estão como esse nosso mocinho aqui. Aparentemente está tudo bem com ele, mas quando ele chega em casa e tira a máscara e aparece a sua essência, aparece a sua dor profunda. Então, isso é o que acontece grande parte das vezes num tipo de depressão que é chamado leve. Então, a pessoa continua trabalhando, mesmo com alguma dificuldade, continua com as suas atividades funcionais, sociais, perdão, mas a pessoa se mantém funcional. Então, ela não identifica que está com depressão.
E como ela não identifica, a depressão vai aprofundando e ela pode passar por uma depressão moderada, onde os sintomas são mais intensos, existe uma maior dificuldade em manter a vida normal, a vida laboral, a vida de família, e aí é que grande parte das vezes as pessoas vão buscar ajuda. E um tipo mais grave é a depressão maior, onde os sintomas são mais marcantes e angustiantes, são frequentes sintomas físicos também, e as ideias ou atos de suicídio vão ser mais comuns. Então, eu só quero chamar a atenção para a importância de, se alguém está falando com você que a vida não está com mais sentido, que ela está pensando em desistir da vida, busque ajuda a essa pessoa. Ela está pedindo socorro, provavelmente ela está com um processo de adoecimento. A maior causa de suicídio são os processos de depressão, sendo que 90% dos nossos suicídios podem ser prevenidos. E a depressão pode ser tratada. Então, a depressão é uma doença que ela pode acontecer em qualquer idade, em qualquer momento da vida. Vem aumentando muito os casos de depressão na infância. Hoje, as estimativas mostram que 2% das crianças podem e estão apresentando depressão, e na adolescência, em torno de 8% dos adolescentes. Então, se vocês verem algum adolescente que tem automutilação, por favor, prestem atenção nesse adolescente. Não pensem que isso não é nada, que é algo da adolescência, não é. A pessoa que está se automutilando, ela está num processo de adoecimento e ela precisa de tratamento psicológico e psiquiátrico também. Então, quando nós falamos que a depressão é uma doença, ela tem causas bem estabelecidas. Primeira são as causas hereditárias. Então, se nós temos pessoas com transtornos na nossa família, nós temos uma maior probabilidade. Existem os aspectos neuroquímicos, existem as situações externas, como agora a pandemia que nós estamos vivenciando, as questões internas emocionais, mas prevalecendo sobre tudo isso, existe a nossa herança de nós mesmos. Então, existem as causas espirituais, nós vamos estar falando delas daqui a pouco. Então, só para a gente compreender que existe um aspecto muito importante a nível neuroquímico que precisa ser tratado com medicação. Então, num funcionamento normal, existe uma transmissão de neurotransmissores entre as sinapses neuronais de serotonina e noradrenalina que na depressão diminui. Então, o medicamento vai agir voltando a essa recaptação e a essa transmissão adequada nesses neurotransmissores que vão modular o nosso estado de humor. Então, o tratamento medicamentoso, ele é muito importante, ele é fundamental para mudar esse funcionamento cerebral. Isso não é mudado só numa psicoterapia. A psicoterapia vai trabalhar as causas. Então, num olhar integral do ser humano, nós precisamos cuidar do aspecto físico, com a medicação, do aspecto mental, psicológico, numa psicoterapia, e, logicamente, do aspecto espiritual. Então, as pessoas que estão vivendo um processo de depressão, o suporte social e familiar é muito importante, assim como as atividades religiosas. E é fundamental que a família possa ler, se informar mais a respeito de depressão para ajudar o seu familiar. Então, nessa lógica do tratamento integral, nós temos um amplo recurso na doutrina, nas casas espíritas, mesmo virtualmente, não importa
a terapêutica complementar espírita continua atuando e acontecendo mais do que nunca. Então, a prece, os passes mesmo virtual, a água fluidificada, o estudo do evangelho, o tratamento espiritual desobsessivo, quando indicado, e a prática da caridade, quando a pessoa estiver melhor. Porque é nessa lógica de educarmos o espírito que nós vamos encontrar a verdadeira cura e o verdadeiro tratamento. Então, a depressão é o transtorno mental mais comum na população. Geralmente, ela tem tratamento e tem cura se adequadamente tratado. Entretanto, se as pessoas não tratam, existe o risco da pessoa ficar crônico, né, vivendo esse nível de sofrimento a sua vida. Mas eu quero novamente chamar um pouco a atenção para pensarmos como que nós lidamos com a depressão. Porque, como eu disse, o estigma e o preconceito ainda é muito grande. Então, nós julgamos as pessoas e as pessoas precisam, mais do que nunca, do nosso acolhimento. Então, as pessoas que estão com depressão, elas não vão melhorar só através de leitura, só conhecendo pessoas novas. Agora, nós nem estamos podendo viajar, mas quando podíamos antes da pandemia, as pessoas viajavam achando que iriam resolver a depressão. Enquanto doença, a depressão precisa de tratamento psicológico e psiquiátrico como qualquer outra doença. Então, nós, de uma forma muito inadequada, chegamos convidando as pessoas que elas é que precisam fazer algo para sair da depressão. E a gente não fala isso, por exemplo, para alguém que está resfriado. Você já tentou não ficar resfriado? A gente cuida do resfriado. Mas quem está com depressão, a gente convida a não ficar deprimido. Ou, se a pessoa tem um corte, a gente não diz para ela mudar o estado de espírito, dizendo que ela vai se sentir melhor. Mas é assim que a gente fala para as pessoas que têm depressão. E com certeza nós aumentamos os cortes e as feridas que essas pessoas têm na alma. Ou ainda, em relação ao uso de medicação, nós não dizemos para uma pessoa que tem, por exemplo, diabetes e que tem que tomar medicamento, insulina todo dia, se ela não pensou que aquilo iria deixá-la dependente, que ela não deveria tomar. Mas é assim que a gente fala para as pessoas que estão usando medicação para depressão. Então, quem sabe se você deve ou não usar medicação e até quando usar, porque o tratamento não é para suprimir os sintomas, mas para mudar o funcionamento neuroquímico. Então, o tratamento é de 6 meses a 1 ano. Quem vai saber isso é o psiquiatra, mas nós interferimos. Então, é muito importante revermos os nossos preconceitos. E nós ainda vamos mais longe. Algumas vezes, infelizmente, as pessoas chegam até mim no atendimento muito sofridas, dizendo que ouviram falar que ansiedade é falta de fé e que depressão é falta de Deus. Quem fala isso está dizendo que não entendeu nada do que é depressão. Está falando na verdade, da sua falta de informação. Está falando do seu preconceito. Então, eu quero convidar a todos nós nunca mais falarmos isso para quem já está sofrendo tanto com transtornos de ansiedade e depressão. Então, eu quero convidar que a gente dê a mão a essas pessoas, porque depressão não é covardia, bipolaridade não é frescura, ansiedade não é falta de trabalho. E nós precisamos trabalhar o amor em nós. E para trabalharmos o amor em nós, como Cristo nos convidou, a gente precisa rever os nossos preconceitos. A ciência traz todas essas informações, mas a doutrina traz informações muito importantes que complementam em relação às causas da depressão e ao tratamento. Então, nós sabemos que, como todas as outras doenças, a depressão
é uma doença que se inicia na alma. Então, André Luiz nos diz isso em Obreiros da Vida Eterna, quando diz que faltam as teorias, né, da ciência, o princípio, a noção dos princípios da reencarnação, porque a verdadeira causa dos distúrbios nervosos não estão no corpo, mas quase que sempre no corpo perispiritual, se manifestando no corpo físico, daí a necessidade da medicação também. Então, Joana nos diz que quando nós reencarnamos, nós trazemos uma bagagem emocional. André Luiz também nos fala isso, Manuel Filomeno de Miranda, e nessa bagagem nós trazemos as nossas fragilidades morais. Então, Joana vai dizer nas suas obras que muitas dessas marcas que nós trazemos vêm carregada de um grande sentimento de culpa e remorso, que são dois sintomas muito importantes na depressão, pelos erros cometidos no passado. Então, a pessoa sente uma culpa imensa e não consegue encontrar uma causa na atual encarnação, porque grande parte das vezes isso está remetido às suas encarnações anteriores. Então, Joana, na sua obra Vitória sobre a Depressão, vai dizer que a depressão é uma doença da alma e que carrega esse sentimento no seu inconsciente. Em uma outra obra, O Ser Consciente, ela vai dizer que nós dificilmente vamos encontrar as causas mais profundas, as matrizes de tais patologias, porque muitas vezes elas são resultado das marcas que nós trazemos no nosso inconsciente, dos insucessos das encarnações passadas. E ainda, na sua outra obra, Conflito Existencial, ela vai apontar, são obras fantásticas, que esses conflitos vão remontar ao nosso passado espiritual. Então, muitas dessas marcas que vão estar presentes e que precisam ser cuidadas estão na nossa bagagem espiritual e não na atual encarnação. Além disso, a doutrina vem nos trazer também esse intercâmbio permanente com o mundo espiritual. Então, as causas espirituais também estão presentes. Quando nós estamos mais desestimulados, pessimistas, tristes mesmo, nós vamos sim ficar mais suscetíveis às influenciações espirituais, e isso podem intensificar os processos de depressão, ou eles podem vir mesmo associados, acompanhados a processos de influenciação mais profunda que requerem tratamentos desobsessivos. E uma outra causa espiritual, no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos nos falam da nossa pouca resiliência, da nossa dificuldade em aceitar as provas reencarnatórias, e essa não aceitação também podem levar a processos depressivos. Então, Joana vai dizer que a depressão, ela é, na verdade, uma doença que se constitui num pedido de socorro, e é uma grande oportunidade de nós voltarmos a atenção para dentro para descobrir o que está nos fazendo mal. Uma grande oportunidade de cura, que vai começar por esse mergulho interior, de uma cura do nosso espírito. Então, os tratamentos são fundamentais, mas eles vão se limitar a aliviar os sintomas. Nós precisamos ampliar o nosso olhar e tratarmos as causas que estão no ser. Então, o tratamento fala de uma integralidade terapêutica, dos aspectos físicos, neuroquímicos com a medicação, que, repito, é muito importante, passar por uma psicoterapia, não importa qual linha, a que você se encontre e se adapte melhor, e o tratamento espiritual, que significa voltar a sua atenção para dentro e olhar para essas feridas que você traz na alma. Então, nós temos uma vasta bibliografia falando de depressão, nessas duas obras, Refletindo
a alma e cultivo das emoções, os autores vão nos dizer, então, que a depressão é o fim da linha de fuga para o autoconhecimento, que é essencial essa revisão de posturas em relação a nós mesmos, em relação à vida, em relação aos outros. Então, é como se nós fôssemos obrigados a voltar a nossa atenção para dentro, a pensar como está a nossa vida, como tem sido a vida que nós temos tido, a juntarmos as peças do quebra-cabeça para, ao nos compreendermos melhor, cuidarmos das feridas que nós fomos varrendo por baixo do tapete. É tempo de curar, de cuidar essas feridas da alma. E nesse trabalho de autoencontro, de autoconhecimento, nós vamos reencontrar o sentido da nossa existência. Porque muitas vezes esse sentido está perdido na depressão. Então ele precisa ser reconstruído. E nessa busca, nós também vamos trabalhar a nossa conexão com Deus, reencontrando a consciência divina em nós mesmos. Porque somos todos filhos de Deus. E na busca desse sentido existencial, que nos dá força para os diversos desafios que a vida nos coloca, nós vamos estar fortalecendo a nossa reconexão com o Pai. E não tem como trabalharmos a cura da depressão sem trabalharmos a nossa conexão ou a nossa reconexão com a espiritualidade, a nossa reconexão com Deus em mim e com Deus maior. Como Dias da Cruz nos diz, trilhar um caminho de encontro com Deus em si é passo essencial para a saúde da alma. Então, todos nós, neste momento da pandemia, não precisamos estar deprimidos, estamos sendo convidados a pararmos e voltarmos a nossa atenção para dentro, ao cuidarmos de nós mesmos, ao repensarmos a nossa vida, renovar a nossa vida, assumindo a responsabilidade sobre a nossa existência, sobre a nossa saúde, sendo cuidadores, assumindo o cuidado nesse trabalho que é dinâmico, de autoconhecimento e de autoburilamento, que é o propósito da nossa encarnação. Então, meus irmãos, sem saúde mental não existe saúde. Nós precisamos ligar as duas asas que vão nos propiciar o nosso crescimento, razão e emoção, para construirmos a nossa saúde mental, nos darmos as mãos, numa atitude de auto-amor, de compreensão, de aceitação das nossas dificuldades, de tolerância para o atual momento evolutivo que nós estamos, sendo mais generosos com a gente mesmo, realizando o nosso trabalho de autocura. Então, caminhando para as nossas reflexões, se você está passando por essa prova tão desafiadora, se você está deprimido, muitas vezes é assim que você está. E é assim que você se sente, sozinho. Mas lembre, meu irmão, você não está sozinho. A espiritualidade maior está com você o tempo todo. Nós é que precisamos abrir novamente o nosso campo mental e trabalharmos a nossa reconexão com a espiritualidade superior. A nossa reconexão com o Pai. Porque em momento algum nós estamos desamparados. Na obra Pílulas de Esperança, na psicografia do Andrei Dias da Cruz diz assim: confia no amparo que verte do alto em direção à tua vida. Nenhuma criatura está abandonada ou só no mundo das lutas abençoadas e educativas. Todos se encontram sustentados por mãos amigas e amorosas, que os revigoram e protegem, inspiram e socorrem. Não creia que a culpa
que os equívocos do caminho te façam menos dignos perante o amor do Pai. Então vamos todos nós deixar a luz do Cristo entrar na nossa vida, renovando as nossas esperanças, renovando as nossas forças, reacendendo a chama da esperança que vai nos fortalecer na nossa jornada, porque em momento algum nós estamos sozinhos. Nesse momento de pandemia, não vacilemos em nenhum momento na nossa confiança. Jesus está no leme de tudo que está acontecendo. E Ele já nos convidou há mais de 2000 anos para segui-lo. Ele está convidando você essa noite novamente. Então, eu quero que nesse momento nós vamos ouvir um trecho dessa música do César Tucci, que você se coloque num estado íntimo de oração. Preste atenção na letra e renove-se internamente. Muita paz, meu irmão. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho pra que eu possa despertar, reconstruir meus sentimentos.